dar mais um passo nesse complexo sistema, essa obra de arte maligna, que é o conjunto interligado de doutrinas, de crenças, de sensações, de arrogância, de orgulho, de hipocrisia, de se crer naquilo que se vê por fora, na doutrina da aparência, na doutrina de ser melhor do que os outros, os tópicos, a compilação bíblica fraudulenta, as histórias inventadas para colocar medo, um complexo sistema a qual chamamos de Ciência CCB nesse canal. E hoje nós vamos dar um passo a mais, entender o que significa a palavra revelada na congregação. A palavra revelada é a hora que todo mundo fala: Senhor, manda-nos a tua palavra. E aí as pessoas pedem para Deus mandar a palavra. Se Deus vai mandar a palavra, então Ele não mandou. Ou Ele mandou, vai mandar de novo e vai falar aquilo que não falou. Então o primeiro motivo da qual não é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é que Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Jesus Cristo é o Verbo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, se Deus Pai enviou Jesus Cristo, mandou a palavra nesta terra, e na congregação, a doutrina da congregação ensina as pessoas a pedir: manda a tua palavra, e depois o ancião fala: Deus vai revelar a palavra por revelação, por inspiração, e vai falar coisas que Jesus não falou. Jesus não falou nada de carro, de casa, de viagem, de trabalho. Jesus não falou nada sobre porta de Davi, que abre e fecha, que fecha e não abre. Ah, mas Jesus do Apocalipse falou. Então, o livro do Apocalipse foi colocado muitos anos depois para colocar medo nas pessoas. O livro do Apocalipse não faz parte da Bíblia original e ninguém sabe quem escreveu. É um livro apócrifo falso. Não dizendo que todos os apócrifos sejam. O Apocalipse é um livro falso, foi colocado, inventado para se receber indulgências na Igreja Católica. Foi muitos anos depois da elaboração da Bíblia que alguns bispos da Igreja Católica decidiram colocar o Apocalipse, porque o Apocalipse traz um Jesus matador, um Jesus que tem uma espada na boca, um Jesus violento, um Jesus irado, totalmente diferente do Jesus do Evangelho. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não poderia vir manso na terra e violento e irado no Apocalipse. Aquele Jesus com arco e flecha é o próprio anticristo. Senhor, manda a tua palavra, ou seja, Senhor, manda o anticristo sobre nós, porque tu não revelou ainda. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo para lembrar o que Jesus já falou. O que Jesus falou? A revelação da palavra de Deus Pai para toda a humanidade. A vontade do Pai, o que o Pai tinha para falar, Ele revelou através de Jesus Cristo. Qualquer outro ser que pisar nesse planeta e pedir para revelar a palavra, só se for o diabo maligno, espíritos malignos ou espírito do anticristo. Por esse motivo, Deus não vai revelar a palavra. A palavra de Deus Pai já foi revelada através do apóstolo, do homem santo, o único que tem palavra de vida eterna, o único que está vivo, Jesus Cristo. Nem apóstolo, nem sacerdote, nem Davi, nem Moisés, nem Dr. Paulinho, ninguém, nem o ancião, nem o Adão, nem você, professor bíblico arrogante, tem a palavra de Deus. Só Jesus Cristo tem a palavra de Deus. O que é pregar pelo Espírito Santo? É lembrar o que Jesus já falou. Seja padre, seja quem for, seja bispo, seja pastor, seja um homem comum, seja uma dona de casa, seja uma pessoa simples, que fala, repete o que Jesus falou, esse tal está pregando pelo Espírito Santo, porque está lembrando as palavras do único portador das palavras de Deus Pai. O resto é conversa mole, ser humano que quer dominar a vida dos outros. Ponto número 1.
Outro ponto é a soberba. Por exemplo, se vocês quiserem estudar sobre mediunidade, vocês têm que procurar nos livros dos espíritas, né? Espíritas kardecistas, que a questão da mediunidade, questão de incorporação, questão de tipo de espíritos, né? Essa é uma doutrina espírita, o Evangelho de Jesus segundo Allan Kardec, ou Evangelho, né? A doutrina espírita segundo Allan Kardec. Tem uma série de visões, tá? Não é aqui o caso de eu explicar o espiritismo, não estou aqui para explicar o espiritismo, só estou mostrando que a congregação tem um sistema fajuto de espiritismo. É uma cópia do espiritismo. A congregação é uma coxa de retalhos de várias doutrinas, várias e várias doutrinas, tudo misturado. Já falamos sobre Zaratustra, já falamos vários tipos de doutrina. É tudo misturado, é um coquetel, E no espiritismo, o que eles fazem? Eles colocam espíritos cegos, são guias cegos. Por exemplo, no velório do irmão Edmilson do Iguaçu, do Tietê lá, o ancião que pregou falou assim, ele até falou, tinha coisas que ele falou, não está na Bíblia, mas a gente pode acha que foi isso, pode ter sido isso, então ele não sabe. E o ancião que pregou no velório do irmão Adenilson, né, Edmilson do Iguaçu do Tietê lá, ele falou que talvez tenha alguém aqui que entrou em tal situação. Ora, o que é que tem de mais normal na congregação? Tem alguém aqui que entrou e está passando por isso e por isso. Mas ele não está enxergando a pessoa. Porque se ele está enxergando a pessoa, ele tem que mirar, ele tem que apontar para a pessoa. Se tem um espírito, no caso eles dizem na congregação que é o Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus, Deus vai mandar um recado para alguém através do ancião, como sendo portador mediúnico. Ele é um médium, o ancião é um médium. Por quê? Ao invés do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, falar em voz de espírito, no silêncio espiritual, dentro da pessoa, e espírito sente espírito. Espírito sente o espírito. Mas esse espírito não pode ter mediunidade humana. A partir do momento que ele tem que passar pela codificação humana de códigos verbais em línguas e idiomas variados, inglês, português, espanhol, outros. Então houve uma codificação do espírito, qualquer que seja ele, tanto de Deus quanto de anjos, espíritos elevados e espíritos caídos. Esses espíritos não conseguem se comunicar com o espírito do homem diretamente. Então você que está me ouvindo agora, que faz parte dos discípulos de Jesus, lembre-se que Jesus Cristo não falou que se você seguisse ao Pai em espírito e em verdade, que você iria num templo e lá o Espírito falaria com você através de um homem. O que Jesus falou é que os verdadeiros adoradores de Deus Pai o adoram em espírito e em verdade. Se é espírito, não pode haver processamento de codificação carnal. O teu ouvido, quando você ouve em português um outro ser humano falar, você está recebendo a codificação do espírito, que não pode falar o que ele está falando diretamente para você. Então ele faz a codificação do desejo, da vontade, da transmissão da mensagem espiritual. Ele passa num corpo humano, ele toma posse, e isso tem um nome que eu já vou falar, com permissão ou sem permissão, do médium. Ele toma posse da mente, e aquele médium, de vez em quando, ele fala que Deus está falando.
Ou às vezes ele fala na primeira pessoa do singular. Foi o que o irmão Jorge Cury, ao acatar o Ministério da Reforma em 2007, depois de 6 anos nós pregando, o irmão Josafá pregando no canal de debates bíblicos, o irmão Jair pregando contra as heresias e eu pregando contra a palavra revelada, de 2001 a 2006, nós marretamos todos os dias da nossa vida e não tinha YouTube. Nós pregamos frontalmente o irmão Jorge Cury que ele fez. Ele foi lá como presidente de ação e mudou a doutrina e acatou a reforma dizendo: não podemos pregar na primeira pessoa do singular como se Deus estivesse falando na nossa boca. Então hoje a doutrina da congregação ela já é reformada. Não é que a reforma vai acontecer, não, ela já aconteceu. É que os principados das trevas continuam dominando a congregação. Ainda que a congregação caiu de joelhos para a pregação de Jesus Cristo através das palavras de Jesus aqui na Reforma, porque aqui na Reforma só se prega Jesus. O único que tem valor aqui é Jesus, o resto, é restolho bíblico. Não tem significado nenhum para nós. O que Paulo falou, nada, absolutamente nada. Para nós só vale Jesus Cristo, o único, não tem segundo, não tem ajudador, não tem nada. A água pura aqui não é cerveja sem álcool, com álcool, vinho, pinga, conhaque. Aqui é água pura, sem alterador de humor. O Espírito, ele não pode alterar o humor e a emoção carnal. A alegria, onde você chora, onde você fala com Deus, através da boca, como diz Paulo, dom de novas línguas, é uma codificação que você está falando, o teu espírito está falando com linguagem humana, e para atribuir ao Espírito Deus, ou a Espíritos Celestes, você está atribuindo a Espíritos palavras codificadas humanas. Então quando você fala Ikalamanaia, glória a Deus, glória a Jesus, é o que Jesus Cristo falou: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Jesus Cristo está no coração da pessoa, não o coração que bombeia sangue, mas na alma. E como que a alma se comunica com o Espírito de Cristo e os espíritos mais evoluídos? E tem muita gente que se comunica, mas aqui nós estamos falando de se comunicar com Jesus Cristo, porque você não vai se comunicar com o Pai. Se você quer ver o Pai, você tem que olhar para Jesus. Não dá para olhar para o Pai direto. Só Jesus conhece o Pai, mais ninguém. Então você tem que se comunicar com o Espírito de Cristo. Não pode haver codificação humana, nem de escrita, em códigos de escrita, letras, e nem palavras codificadas, porque as nossas palavras são códigos de comunicação humano, de textos humanos, para que um espírito nos ouça. O espírito não está ouvindo, o espírito não tem comunhão com a carne, o espírito tem comunhão com o espírito. Por isso Jesus falou: necessário vos é nascer de novo em espírito. Quando você nasce em espírito, você conhece, você começa a viver o mundo espiritual, e aí você se batiza no batismo espiritual, que é o batismo nas águas vivas do Evangelho de Jesus. E aí você começa em silêncio, sem se alterar, sem sentir alteradores de humor humano, a comunicação com o Espírito de Cristo. E você não fica nem alegre, nem triste, nem animado, nem entusiasmado, nem empolgado, que é o que você sente dentro da congregação. Quem está em espírito não fala glória a Deus. Ele simplesmente está em espírito. Espírito que não está formado, ele só está pronto para sentir o Espírito de luz sobre ele. Mas entre o Espírito de luz de Jesus Cristo e você, não pode haver codificação humana, senão você está diante de um médium. Ele está mediano, ele é um médium, ele está na doutrina da CCB, tá? Não estou falando aqui de espiritismo kardecista, que ele é muito mais evoluído, muito mais profundo, tá? Mas quando você está na congregação, quem está falando com você não é o Espírito de luz, porque o Espírito de luz, o Espírito de Cristo, ele não usa médium. Jesus nunca falou que ia enviar um apóstolo para falar com nós, nunca falou que ia enviar um sacerdote para falar com nós.
Ele diz que habitaria dentro de nós. Se Jesus habita dentro de você, e você está em espírito e em verdade com Cristo, não pode haver entre o teu espírito e o espírito de Cristo um médium. Por isso que as coisas do espírito não envolvem alegria carnal. E no culto vocês promovem alegrias carnais, choro, alegria, tristeza, chantagens. Hoje é a última vez que eu venho aqui, Deus vai falar comigo. E aí vocês invocam espíritos guias das trevas. Por que são das trevas? Porque eles apalpam, eles entram apalpando dentro do culto. Eles sentem cheiro espiritual. Eles são adivinhos, mas eles são cegos. Eles não enxergam. Então eles sentem que tem algo, mas eles não enxergam. Então eles adivinham. Por exemplo, se você entrar numa casa de olho fechado e alguém estiver fazendo um bife, pelo barulho e pelo cheiro, você de olho fechado, você talvez não saiba que carne que é, você não sabe, mas você sente, isso é uma carne que está sendo frita, é um churrasco, mas você não sabe muitas vezes que carne que é. Se você entra num salão com 5 pessoas e ouve vozes de homem e de mulher, você sabe que tem homem ou mulher ali, mas você não está vendo quem é. Se você toca num corpo de olho fechado, você não sabe em que corpo você está tocando, mas que é um corpo é. Então, na realidade, quando você diz, quando o médium ancião diz, tem alguém que entrou aqui assim, assim, assado, trata-se de uma possessão espiritual das trevas. Porque aquele espírito, se ele enxergasse, ele diria para o médium, tal pessoa precisa ouvir esse recado. Assim fazem os médiuns espíritas. Quando eles vão escrever uma carta, ou quando eles uma carta que escreve para todo mundo, é um conselho geral. Mas quando ele vai dar um recado para alguém, ele fala com a pessoa. E isso na sessão espírita, tá, gente? Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Mas, se o espírito que está no ancião fosse um espírito que tivesse olhos, ele saberia para quem é aquela mensagem. Então ele pega mensagens, ele pega ondas do ar espiritual, frases que são bênçãos, maldições, ele pega uma benção que está no espírito, que são as potestades do ar, ele pega mensagens espirituais que estão passando, ele pega, se apropria daquela frase, copia e joga no culto. E sempre acerta em alguém. Por quê? Porque é por rodízio, é repetição constante, passar 10 anos repetindo e fazendo rodízio da mesma pregação. Então fica a roleta russa, vai passando, sempre atinge alguém. E as pessoas pensam que é Deus. Se fosse Deus falar com você algo, seria de espírito para espírito. E as coisas que seriam faladas seriam assuntos espirituais. E não causaria em você alteração de humor. Espírito não tem humor, alegria, existe alegria no espírito. O que é alegria no espírito? É paz. Quem está em paz não julga o próximo. Quem está em paz não quer ser melhor do que os outros. Quem está em paz não está preocupado com o que a família ou os outros vão achar de você. Ele está em paz com a sua consciência. O guia do coração espiritual é a consciência boa para com Deus, que você faz o bem, você está em paz porque você não fez o mal. Se você fez o mal, você volta. Então você tem o quê? Uma consciência para com Deus. Então, conforme a tua consciência vai te guiando para o bem, para a luz, você sente paz. A única forma de comunicação que você tem com o Pai é paz. Recebam a minha paz vos dou. Jesus não falou, recebam o meu milagre, recebam a minha profecia vos dou. Recebam a minha paz. Outros requisitos que você tem que prestar atenção é que na congregação a palavra revelada, a chamada palavra revelada tem que ser no altar. Tem que ter granito, tem que ter mármore, tem que ter uma tribuna, tem que ter um microfone para a voz dele ser maior do que a dos outros,
tem que ter 3 degraus acima do piso do povo, ele tem que estar numa estatura acima. Vai dizer que é para todo mundo olhar, né? Então bastava ele ficar de pé, ele não precisava de altar. Por quê? Pode ver que quando o povo vai testemunhar nos microfones, todo mundo enxerga quem está testemunhando, pelo menos teoricamente. E o povo consegue ouvir e ver a pessoa. Embora que não seria necessário olhar para o pregador, né? Se é o Espírito que está falando, não teria por que olhar o pregador. Tá? Então, na realidade, aquele Espírito ele precisa de um altar para falar. Um altar caríssimo, feito com o dinheiro do povo. Esses são sintomas que são o espírito das trevas que estão ali. Por quê? Porque Jesus nunca usou dinheiro, que era para pobre, para comer, para fazer altar. Jesus nunca pregou no altar. Jesus pregou numa sinagoga, mas era coisa judaica. Quando Jesus começou o seu ministério, ele nunca montou um altar. Então, se Jesus nunca montou o altar, como é que aquele espírito lá só pode revelar a palavra no altar? Porque no chão o ancião não prega. Quando ele desce, que ele fala? Eu nem lembro que eu preguei. Muitos falam, bom, viu como Deus usou do irmão? Bom, eu nem sei o que Deus falou. O que Deus falou é responsabilidade de que Deus falou lá. Ele tem um momento de transe. Quando o ancião começa a pregar, já não é mais a mesma voz. A voz dele muda. Ele faz aquela voz. Na realidade, tem muita patifaria, né? Muitos são imitadores. Palavras do Ministério da CCB, 2018, a carta para os anciãos, de ancião para ancião, que não era para ser lida para o povo, mas caiu, né, na internet. Está escrito que muitos que estão pregando são imitadores. Muitos, mas não deram o nome. Se não deram o nome, então o espírito que governa o Brás é potestade das trevas, principados do ar. Que eles ouvem as mensagens divinas, e eles pegam as mensagens, copiam e jogam no templo. Porque as mensagens divinas, elas são de espírito para espírito, e eles são espírito, eles ouvem, mas não é para eles. Então o que eles fazem? Eles montam um templo e pegam aquele homem e dá para ele todo o poder, que nem o diabo falou para Jesus: se prostrado me adorares, te darei todo o poder. E o povo da congregação fica prostrado diante do ancião, fala que é para Jesus, mas Jesus nunca ficou no altar. Se você está diante de um homem que está no altar e diz que em algum momento daquela sessão solene de culto ele vai receber uma voz do Espírito, e ele fala: eu te digo nessa noite, eu estou contigo, que não Cláudio Codonho da Água Rasa, ele sempre fala, 99% dos anciãos fala, ninguém é católico do jogo do Curi, embora esses anciãos que vocês estão vendo aí, todos falaram amém para o Curi. Agora que o Curi morreu, está assim, fingindo que a reforma não aconteceu, porque são espíritos das trevas. E eu te falo, da minha mão ninguém te tira, eu te falo isso da minha mão, isso aí são vozes espirituais, que são palavras de luz, que estão no mundo, dos espíritos. E é visível, o amor de Cristo é visível no mundo espiritual. Jesus não ama a gente escondido. E nessas, como fala, tem que ter o dom de novas línguas, para o nosso espírito falar de uma forma que ninguém entende, o nosso espírito. Não, dom de novas línguas, não, Jesus nunca mandou falar dom de novas línguas. Jesus mandou ter paz e amor. Jesus nunca falou em línguas. Se falar em línguas tem que ter o Espírito, é porque tem o Espírito Santo. Então Jesus Cristo não tinha o Espírito Santo, ele falava só um idioma. Jesus nunca falou em línguas. Jesus nunca reuniu ninguém em Pentecostes para anunciar o Evangelho. Ele sempre falou no idioma dele. Então Jesus não fala em novas línguas. Então o ancião fala novas línguas para dizer que o povo que fala em novas línguas consegue conversar com Deus em oculto, sem que nenhum anjo, nenhum espírito entenda, só eles dois. Foi o que o apóstolo Paulo falou, mas é mentira. Esse mundo espiritual que o apóstolo Paulo falou, que é lá do terceiro céu, é o próprio manifestação do inferno espiritual. Porque Jesus não precisa conversar escondido com a gente. O amor de Cristo é público. E com isso somos respeitados no mundo espiritual, porque todos os espíritos sabem que somos filhos de Deus. Conosco não existem tribulações espirituais que nos derrubem. Não estou falando das coisas humanas. E no sistema de Paulo, que é o que o templo usa, falar em línguas, você fala com Deus de maneira escondida e que ninguém ouve a tua oração. Isso é mentira. O que é que ninguém entende no mundo carnal. Você está falando coisas que ninguém está entendendo nada.
Causou uma confusão espiritual sacerdotal templária. Tá certo? E não é para conversar exatamente com Jesus, é para meditar. Quando você está meditando nas palavras de Jesus, você está em ligação espiritual pelo Espírito de Deus. Cada um dá um nome: Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Que o Pai e o Filho é o mesmo, Espírito Santo. Você fica em meditação com as coisas de Deus, fique em paz, não julgue o próximo, cuidado com a hipocrisia. Não se preocupa com o pecado dos outros. Mas aquele irmão está pregando a reforma e tem pecado. Então, o que você tem a ver com isso? Aquele ali é gay. Então você não está em paz com a tua sexualidade. Você não está em paz em se gostar de mulher, de gostar de homem, de ser heterossexual? Por que a homossexualidade dos outros te perturba? Porque você não está em paz. Sabe por que você não está em paz? Porque você é sem vergonha, você está julgando a vida dos outros. E você, quando vai na igreja, você vai buscar alterador de humor, para sentir alegria com hinos, a sentir alegria com palavras, e as pessoas falam: estou sentindo a presença de Deus. E o povo se tornou um médium cego, sente, mas não vê. Para você sentir e ouvir, sentir o Espírito de Deus, tem que estar em silêncio e meditação. Só quando você medita, você está em contato com Deus. A meditação é silêncio, silêncio dentro de você, e não o templo visível por fora, aonde alguém está falando na primeira pessoa, está fazendo promessas, e está conversando com você no meio de um monte de gente, sem saber com quem está conversando. É o espírito cego. Isso não é palavra revelada, isso é uma sessão espírita das trevas, onde tem palavras dadas pelo Espírito de Deus no mundo espiritual, que esses espíritos são copiadores, são enganadores. Eles ouvem o amor de Deus por nós. Aqueles que estão em espírito em verdade conversam no universo às claras com Cristo. E esses espíritos, eles ouvem, tentam enganar quem está dentro do templo. E para presentear o médium, deu ao médium soberania na igreja. O ancião é soberano em tudo que faz, ele decide tudo. É o poder que aquele soberano tem. Ele é um anjo caído. Ancião, ao homem que exerce o ministério de ancião, eu te digo: renuncie ao ministério de ancião, porque você está no ministério de anjos caídos, mas você pode aceitar o amor de Jesus. Renuncie ao teu ministério, a glória e o poder que o diabo deu para você, o espírito das trevas deu para você, para cortar a liberdade. Você tem poder para batizar naquela água da Sabesp que não vale nada, para rebatizar pessoas já batizadas. Mas eu faço bem. Você faz o bem, mas você tem o poder para matar. O que o presidente de ancião falou em nome de todos os anciãos, e nenhum ancião discordou? Nós temos poder para ligar, para desligar, para exaltar e para derribar. Foi o que o presidente de ancião falou. Se todos os anciãos ninguém refutou, é porque vocês concordam. Vocês são anjos caídos. Vocês são anjos das trevas caídos, e a vocês está reservado o lago de fogo, aonde arde o fogo e o enxofre espiritual. Entendeu? Vocês não gostam de culto? Vocês vão passar a eternidade no meio do fogo eterno, fazendo culto entre vocês, porque vocês não vão lançar no inferno nenhuma ovelha. Mas aquele se suicidou, foi para o inferno. Aquele a gente não fez velório. Vocês não têm poder sobre os filhos de Deus a quem Jesus deu a vida na cruz. Eram pessoas fracas, eram pessoas doentes, se mataram, pecaram, mas são filhos de Deus. Tudo que é espiritual, que precisa passar pelo carnal, é sessão de incorporação. Precisa ter corpo, garganta, voz e mão. Espírito de Cristo não é assim. Tá ok, pessoal? Então vamos guardar nossa vida em espírito e em verdade, e abandonar os anjos caídos do templo sacerdotal.